Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane do canal Best. Eu vou contar hoje um pouquinho da minha vida. Eu nasci em Manaus, Amazonas, Brasil, e lá vivi toda a minha vida. Com os meus pais, pastores de uma igreja na periferia. Eu sempre fui uma pessoa, né, dinâmica, assim, sempre falei, sempre gostei de falar, sempre tive ali as minhas amizades. Mas no quesito relacionamento, eu sempre fui um pouco mais, não digo retraída, mas um pouco mais fechada. Vou situar vocês. Aqui na Europa eu não tenho muito ainda conhecimento a respeito de quando começa a vida sentimental, né, das meninas, mas eu tenho pra mim que não começa muito tarde também não. Mas no Brasil começa muito cedo, né? Não vamos entrar em questão, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas a gente sabe que começa muito cedo. E comigo não foi diferente. Quando eu tinha 12 anos, eu lembro que tava na igreja em que meu pai era pastor, não tinha adolescente. Então eu era ali a pré-adolescente, né? Não era nem criança e também não era adolescente de verdade. Então eu tinha ali 12 anos, estava naquela, sou criança, tinha cabeça de criança, mas já tinha corpo de mulher, né? Então eu já era grande, já passava por uma menina mais velha. E sempre tive essa voz aqui, que vocês estão ouvindo, né? Então isso não é de agora. Sempre tive essa voz, tanto que na brincadeira, o pessoal mais velho lá me chamavam de voz de 30. Vê lá, só agora que eu tenho 30. 30 e um pouquinho, se não interessa. Mas então me chamavam de voz de 30 porque a minha voz e o meu comportamento não. Talvez o meu comportamento dissesse, né? Sim, você é criança. Mas olhando pra mim, assim, se eu tivesse quieta, dizia, não, você é uma moça, já mais velha. Ok, 12 anos então, meu pai é pastor de uma igreja batista tradicional. Aí tá, né? Então a galera, o pessoal que era mais velho, como não tinha adolescente, o pessoal que era mais velho era jovem, então o pessoal namorava. E não que eu tivesse isso como espelho, mas eu sempre, apesar de eu falar muito, eu sempre fui muito observadora. E eu observava ali aqueles conflitos entre os casais e tal. Ficava ali, né? Só na observância, só como, fazendo como Paulo diz na Bíblia, né? Observando tudo, só retendo o que era bom. E digo já, não consegui reter muita coisa boa desse namoro desse pessoal nessa época, não. Então, quando, quando eu tinha. Então, eu já falei, né? Quando eu tinha então 12 anos, apareceu lá na igreja, porque vocês que são evangélicos, crentes, gospel, não, da atualidade não sei como funciona no Brasil, mas talvez ainda esteja no mesmo ritmo. Mas há 20 anos atrás, bem velha, né? Lembrar das coisas de 20 anos. 20 anos atrás, as igrejas faziam muito encontro, assim, sabe? Tinha um culto jovem numa igreja, convidava as igrejas do bairro ou da mesma denominação, ou então de denominação diferente. Então tinha essa troca, né? Tinha esse encontro ali, a galera se conhecia e nesses encontros sempre rolava esse outro tipo de encontro. Então fomos uma vez numa igreja pentecostal, que é bem diferente da igreja, das igrejas batistas, né? Totalmente, doutrina totalmente diferente. Usos e costumes totalmente diferentes. Fomos então um dia num culto e passados os dias, um rapaz, um jovem rapaz, diga-se de passagem também bem bonito, foi na nossa igreja. E nesse culto que ele foi, eu não estava. Então, eu só soube depois que as meninas ficaram todas eufóricas. Nossa, um rapaz bonito. E se, quem é crente sabe que você tem uma galera solteira, aparece um rapaz na igreja com esses pré-requisitos, bonito, solteiro e crente ainda por cima. Nossa, elas caem em cima igual urubu. Deve ser igual, né? Deve ser igual. Já falei que já tô fora do Brasil há um tempo. Mas eu percebo que aqui também é mais ou menos assim. Acho que essa realidade é mesmo em todo lugar do mundo. E então, eu só vi esse boato, né? Essa conversa. Assim, ai, nossa, um rapaz bonito teve na igreja. E as meninas, então, ficaram bem. Gostaram bastante de saber disso. Depois, um outro culto, culto de quarta-feira. Geralmente, culto de quarta-feira,
Era assim, eu vou dizer lá, não vou fazer mais comparações não. Era aquele culto que ia mais o pessoal mais velho. Aí eu, que era filha, né, de pastor, era obrigada, tipo, lá em casa era assim. Teve culto, vai pra igreja, tá morrendo, não interessa, vai e morre lá. A gente não tinha opção de ficar em casa, sabe? Era, vai, Deus vai te curar lá. Se ele é o dono de tudo, ele pode muito bem te curar, né? Então, vamos. Então era assim, então no culto de quarta-feira, geralmente, eram os filhos do pastor que geralmente estavam na igreja. Mas o resto do pessoal que morava um pouco mais longe não tava. E no culto de quarta-feira esse rapaz estava lá, até naquela altura eu tava naquela de querer brincar, entendeu? Eu tava ali, como já expliquei, eu não era nem criança nem adolescente, mas eu era muito mais criança do que na verdade eu era pré-adolescente, né? Então minha mentalidade ainda era muito criança, ainda não via com bons olhos a vida de adulto. E tá. E aí, mas eu vi que o rapaz ficou olhando muito pra mim. Ih, que é esse? Só pra lá. No domingo, de novo, foi ele mais um outro rapaz. Então minha irmã chegou pra mim e falou: tu nem sabe. O fulano tá afim de ti. Eu não sei. Verdade, rir, porque parece que tudo que eu tô falando é uma coisa muito atrasada, muito velha. Nossa, afim de ficar. Não, ficar ainda deve existir essa expressão. Mas afim de ti era a mesma coisa, bem pra trás, né? E aí, tá. Aí eu, sim, ele tá afim de ti. E a minha irmã ficou super Valéria, né? Beijo, irmã, te amo. Ficou super contente, né? Nossa, ele vai desencalhar. Detalhe, eu tinha 12 anos. Desencalhar do quê? Do quê? E ela, não, ele é bonito, tá? Ele é crente, olha. Querendo abrir meus olhos para essa realidade, né? E eu nem não tava muito afim. Sei que, de repente, toda a galera da igreja, assim, que não era muita gente, devia ser uns 20 e pouco, mas já era um número considerável, né? Mas tudo mais velho. Todo mundo já tava sabendo. Isso já era fim de ano. Quando chegou no ano novo, no 31, geralmente na nossa igreja, no 31 de dezembro, tinha batismo. Então, esse era um culto bem demorado, né? Porque além do batismo, do culto, tinha o batismo, saía da igreja, e depois tinha ainda os comes e bebes. Então, era tipo festa a madrugada inteira. E esse ano não foi diferente, foi assim. Estava lá, eu, a mais de meia-noite. Ah, detalhe, nessa semana, esse rapaz, ele tinha 18 anos. Ele chegou com a minha irmã e falou pra ela assim, olha, eu queria falar com a Eliane. Falar era... Nessa época, ai, gente, tô me muito velho. Falar era... Quando dizia quero falar com você, era alguma coisa relacionada a isso, entendeu? Uma coisa assim, sentimental, que poderia rolar alguma coisa, já era tipo sério. Então, ela falou, ele falou pra ela, eu quero falar com a Eliane no 31. Já tinha querido ele tinha querido falar no Natal, mas eu dei o fora. E então adiou pro ano novo, pro 31. 31 primeiro. Aí eu enrolei, ela, não, vai lá, vai. Todo mundo chega lá, tu vai, não faz nada que tu não queira, tentando me dar a dica ali, né? E olha, eu vou rir aqui, eu não falei com ela antes de que eu ia falar sobre esse assunto e falar esses detalhes, mas ela é relacionada à minha vida, né? Eu me lembro que ela falou comigo assim, como toda irmã mais velha, ali, né, prudente, querendo, vigiando sobre a vida da sua irmã. Às vezes ele, antes, se ele quiser te beijar, detalhe, eu era BV nessa altura, claro, né, nessa altura não, claro, eu só tinha 12 anos. Se eu tivesse beijado com 12 anos, pelo amor de Deus. Sem comentários, né? Então, ela dizia, se ele quiser te beijar, tu fica quieta, tu vê como ele faz, e depois quando tu te sentir segura, tu vai e faz alguma coisa também. Tá bom. Eu fiquei calada. Eu já tava tudo aqui no esquema. Eu vou dar uma fora desse cara, tá louco? Mas assim, eu não tava com expectativa nenhuma. Passou a semana e nessa altura, diga-se de passagem, assim, que eu não era muito de Deus, não, viu? Eu era um pouco revoltada. Tava entrando numa fase que é um assunto para um outro vídeo. Eu era um pouquinho, tava entrando ali numa rebeldia. Mas eu tinha o temor
tinha um temor a Deus. E aí eu tava ali, meu Deus, que problema que foi criado nessa altura. Eu não queria isso, não queria falar com ninguém, não queria me envolver com ninguém, né? Tava ali naquele momento tenso, e então eu fiz uma oração para Deus. Eu disse assim, olha, Deus, eu acho que o Senhor não ia mandar um homem da minha vida, né, o meu príncipe encantado. Acho que o Senhor não ia mandar eu com 12 anos, porque assim, até ontem eu tava brincando de boneca com minhas irmãs mais novas. Eu tava ali pulando corda. Eu acho que não dá. E se não fosse o cara certo, terminar com ele, e seria muito decepcionante pra mim. Eu acho que eu não sei se eu ia conseguir fazer planos com alguém, né, imaginar coisas, assim, sonhar junto com uma outra pessoa sobre o meu futuro, né, eu sempre assim tão nova, e de repente não dar certo e eu terminar, eu não conseguiria me recuperar, eu tenho certeza que seria não é que eu não conseguiria me recuperar, mas seria um baque muito grande, seria uma coisa muito, muito pesada pra mim, eu ia me machucar muito. Então, se de repente eu encontrasse uma outra pessoa e recomeçasse, e de repente não desse certo, seria um peso, uma carga muito grande, assim, que eu não queria levar, eu não queria carregar. Então, nessa oração, eu me lembro que foi uma oração muito sincera. Foi muito sincera, assim, para Deus. Eu disse, olha, Deus, eu sou muito nova, eu não sei escolher. Então, eu queria fazer um combinado com o Senhor. Quando fosse a hora de eu encontrar o cara, eu queria que, assim, fosse certo já. Não queria me preocupar com essas coisas, sabe? Hoje em dia eu tenho uma outra visão a respeito disso, mas na época eu só tinha 12 anos, vocês estão ligados aqui, foi uma oração de uma garota de 12 anos, que teve ali um caso, né, um caso sério, um problema, vamos dizer assim, um problema muito grande pra mim na época, que eu não conseguia resolver, não tinha como resolver. Então, quem era o superior a mim, né, em quem eu podia confiar, era Deus. Então eu fiz essa oração pra ele, que eu não queria me preocupar com esse lado sentimental muito cedo, né? Eu achava muito cedo isso, e que eu não queria me preocupar, mas eu queria deixar na mão dele que quando fosse a hora certa, quando eu visse o cara pra mim, o que era pra mim, eu ia reconhecer e ele também ia reconhecer e a gente não ia ficar nessa chove não molha, já seria e pronto. Não queria me preocupar com isso. Fui lá então ter com um rapaz muito zangado. Aí eu fiquei muito assim, comecei a pensar na minha própria vida. Gente, eu sou uma criança. Eu tenho 12 anos. Eu tenho 12 anos. Esse rapaz tem 18 anos, mas o que ele tem na cabeça, pô? Ele não vê, não. Já falei, não tenho nada dessa época. Eu também não. Esse tempo atrás, assim, as máquinas de foto eram aquelas de rolo. O rolo era caro, a máquina era cara, mas quando você tinha máquina e rolo para tirar as fotos, os filmes, para revelar era outro problema. Então nessa época a gente não tem muita foto desse período. Ok, fui lá então tendo um encontro. O que eu pensei? Eu fui bem criança mesmo, que é pra ele se tocar. Fui então com aqueles vestidos, sabe? Aquelas mangas assim, branca, né? Aquele vestidão branco de renda, assim, sabe? Com laço na cintura, que só faltou um laço na cabeça. O laço da cabeça não tinha. Mas fui bem criança mesmo. Chegou lá, ele queria ir pro escuro, né? Queria que eu falei, não, o combinado é na frente da igreja católica. Igreja católica. Assim, era uma praça e tinha muitas luzes nesse lugar. Eu falei, não, nós temos que ficar num lugar onde todo mundo possa me ver, que era esperto, né? Se ele tentasse alguma coisa, eu ia gritar, socorro. Porque eu já fui mesmo decidida a não ter nada. Então, cheguei lá, o rapaz estava lá todo bonito, cheiroso e tal. Mas eu já fui decidida, eu sou criança e pronto. Então, cheguei, joguei esse papo. Ele tava super nervoso. Eu também tava nervosa. Ele tava com medo dele me agarrar. Mas assim, super gentil, o rapaz, super educado. Falou, olha, Eliane, tá, eu queria ficar contigo, queria namorar contigo, perto dos teus pais. Eu tenho 18 anos, eu tenho uma proposta de trabalho para mudar de estado. Mas se tu disser que fica comigo, eu esqueço essa proposta e fico contigo. Ele era filho único e só tinha a mãe dele, né? Não me lembro porque ele não tinha mais o pai. Presente ali, pelo menos. Então, eu fiquei pensando, que doido, Paulo. Sou uma criança, ele seria capaz de mudar a vida dele por causa de mim, né? E falei, olha, mano, é assim.
Eu tenho 12 anos. E eu sou uma criança, praticamente. Eu não tenho a mínima vontade, pelo menos por enquanto, de me envolver sentimentalmente com ninguém. Eu não tenho estrutura pra isso. E sabe, gente, eu tô falando aqui com essas palavras, mas eu consigo ver a situação na minha memória, ver a cena, ver ali a conversa, ver o quão decepcionado ele ficou, mas mesmo assim ele, não, poxa, pensa bem e tal. E eu decidida, falei, não, não dá, olha, desculpa ter te decepcionado, mas eu não queria me decepcionar, tá? Poxa, mas vai ser, a gente vai aprender, sabe, nas igrejas pentecostais o pessoal casa muito cedo, né? E não sei porquê, também não vou entrar em detalhes aqui, a conversa não era essa. Então, eu disse tchau e vim embora pra casa. Sabe aquela sensação de que você fez de que eu fiz a coisa certa? Eu tava tão confiante naquele combinado que eu fiz com Deus, eu tava tão certa de que aquilo era a coisa certa a fazer, que eu fiquei em paz. Quando cheguei em casa foi então aquela decepção, né? Que a Valéria então imaginava que eu ia chegar lá cheia de chupada no pescoço. Não, cheguei e falei pra ela, nossa, Leona, tá? Falei, não, contei a história como foi. Pronto, passou. Eu tinha o quê? 12 anos, né? O tempo foi passando, tive toda ali a minha vida, que nesse período eu vou contar ao longo do tempo, vou contar pra vocês muitas experiências, vivi muita coisa. Mas na questão de relacionamento sentimental, assim, não entrei nisso, não entrei nisso. Conheci muitos rapazes, conheci muita gente, dei muito fora, muito fora, muito fora, muito fora. E a ponto que isso já tava um hábito, sabe? Que chegava por mim, já fiquei com aquela fama de que a Eliane, ela dá patada em todo mundo. Mas eu tinha essa convicção no meu coração, sabe? Quando fosse a hora, eu ia saber e o meu prometido ia saber também. Não queria gastar meu tempo com esse tipo de frustração, né? Que é habitual desse meio de relacionamentos. A gente sabe que no meio, mesmo na amizade, a gente tem frustração, a gente tem decepção. E imagina nisso, né? Que é na questão sentimental. Então eu não conhecia a fundo, mas eu lia sobre isso, eu via o relacionamento das outras pessoas e eu não queria isso pra mim, não. E eu então me guardei esse tempo todo. Fui crescendo, né? Fisicamente, né? Na estatura e mentalmente, como pessoa. E eu sempre pregava sobre isso, sobre você esperar em Deus. Porque a gente muito novo, como tudo aqui o que eu falei, que você já deve ter percebido, a gente não tem estrutura emocional para esse tipo de compromisso, para esse tipo de relacionamento. Nada impede de você ter um relacionamento com os rapazes, meninas novas. Nada impede de você ter um relacionamento com os rapazes, não incluindo carícias ou beijos ou amassos. Deixa isso um pouco mais pra lá, porque quando a gente começa com essas coisas, a gente é muito físico, sabe? É muito físico, desperta outras coisas no nosso corpo e que desativa o nosso cérebro. Então, enquanto a pessoa tá ali no rally rola, digamos assim, a gente não consegue raciocinar direito. A gente não consegue tomar é como se a gente vai perdendo as forças sobre nós, perdendo ali o domínio sobre nós. Então, fica muito mais vulnerável a ir muito além do permitido, digamos assim. Do permitido não pelos outros, mas assim por você mesmo. Bem, a questão de você como que eu digo aqui, de você se privar de certos tipos de problema que você, nessa altura, no início aqui, ali da juventude, né? Você não precisa. Vamos combinar aqui. Uma garota de 12 anos não precisa ter esse tipo de experiência, gente. Pelo amor de Deus, a gente tá nessa altura, com 12 anos, o nosso maior problema, sabe o que é? Matemática, física, química. É nisso que a pessoa tem que se preocupar. Porque se preocupar com as coisas no tempo certo, fazer as coisas no tempo certo, é muito melhor. Vocês não imaginam. Depois de que a gente tem certa maturidade, certa experiência, quando chega esse tipo de situação, a gente sabe muito melhor lidar com esse tipo de assunto do que quando a gente é novinho. Eu sempre usei o mesmo exemplo de quando perguntavam, Eliane, por que você não namora? Vocês pensam que eu não respondi essas perguntas ao longo da minha vida? Muitas vezes, acho que foi a pergunta que eu mais respondi
na minha vida foi, por que que você não namora? Claro, se chegaram a perguntar, então você gosta de menina. Não, gente, eu gostava dos rapazes. Mas eu sempre dizia, olha, gente, é o seguinte, quando você chega na padaria e você pede pão, o padeiro diz assim, tá no forno, ainda não tá assado. O que que você tem que fazer? Você tem que esperar o pão assar para poder comer, certo? Ou se você é tão apressado que ele diz, tá bom, dá o pão cru para você comer. Não tem graça, né? Então, cada coisa no seu tempo. Se você começar a vida sentimental muito cedo, é como se você estivesse comendo um pão cru. Vai dar dor de barriga, não vai ter graça, vai dar dor de barriga, vai dar problema, não vai ser prazeroso, né? Então, o meu conselho para você que é novinha, já ainda os olhos brilhando nessa. Por isso, calma, calme-toi, calme-toi. Tem calma, tem paciência, deixa isso pra lá um pouquinho. Pode pensar nisso, pode sonhar, pode fazer a sua listinha do que você gostaria e tal. Mas assim, não entra já. O meu conselho pra você é não entra já. Não entra não, tá? Não entra não, tá bom? Pra titia. A titia tá falando pra você, tá? Não entra não. Ai, gente, me senti velha. Não entra não, porque se você esperar um pouco mais, você vai ver que as possibilidades vão ser melhores, você vai conseguir ter uma maturidade maior para encarar essa realidade.